ministério e legado de Derek Prince. Derek Prince foi um professor internacional da Bíblia, altamente respeitado por suas ideias teológicas e pela sua fé no cristianismo sincero. Autor de mais 100 livros, suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Derek Prince, o ministério. Ele era professor internacional da Bíblia, autor, pastor, missionário e teólogo. Ele nasceu em 14 de agosto de 1915 em Bangalore, na Índia. Derek Prince nasceu em uma família militar britânica em Bangalore, Índia, em 1915. Aos 14 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos para Eton College, onde estudou grego e latim. Ele continuou sua educação na Universidade de Cambridge, Inglaterra, onde recebeu uma bolsa de estudos em filosofia antiga e moderna no King's College. Derek também estudou várias línguas modernas enquanto frequentava a Universidade de Cambridge, incluindo hebraico e aramaico. Mais tarde, na Universidade Hebraica de Jerusalém, foi capaz de aperfeiçoar suas habilidades tanto do hebraico como do aramaico. Embora Derek tenha sido criado na igreja anglicana, ele abandonou suas raízes cristãs na Universidade de Cambridge e adotou uma cosmovisão ateísta. Refletindo sobre esses anos de universidade, ele disse mais tarde: "Eu tinha muito conhecimento acadêmico e havia tentado muitas coisas diferentes. Mas, olhando para trás, eu tenho que admitir que estava confuso e frustrado, desapontado e desiludido e não sabia onde encontrar a resposta." A carreira acadêmica de Derek foi interrompida com o início da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, ele se alistou no Corpo Médico de Exército Real como um soldado não combatente, devido às suas convicções pessoais. Para aprofundar seus estudos durante o serviço militar, Derek levou consigo uma Bíblia. Na época, ele a considerava uma obra filosófica, em vez da inspirada Palavra de Deus. Em 31 de julho de 1941, enquanto estava quieto na sua barraca do quartel de treinamento em Scarborough, em Yorkshire, ele experimentou um encontro poderoso com Jesus que mudaria o curso de sua vida. Relembrando a experiência, ele disse: "Ouvi a voz de Jesus falando muito claramente através das escrituras da Bíblia. E desde o dia em que ouvi a sua voz até hoje, há duas coisas das quais nunca mais duvidei. Eu nunca mais duvidei de que Jesus está vivo e nunca mais duvidei de que a Bíblia é a palavra de Deus." Assim começou a jornada espiritual de um dos mais notáveis professores da Bíblia do século XX. Quase imediatamente após sua conversão cristã, Derek foi transferido para trabalhar ativamente nos desertos do norte da África, onde passou 3 anos servindo como ajudante de médico do exército. Ele dedicou seu tempo livre para estudar a Bíblia e desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. No final da guerra, Derek foi dispensado do exército enquanto ainda estava em Jerusalém. Ali testemunhou o retorno do povo judeu a Israel como cumprimento da profecia bíblica. Em 1946, Derek casou-se com a sua primeira esposa, Lydia Christensen, uma missionária dinamarquesa que administrava um orfanato para garotas perto de Jerusalém. Ao fazer isso, ele se tornou pai de 8 meninas adotadas. Derek e Lydia viveram em Jerusalém até depois da fundação do Estado Judeu de Israel em 1948. Pegos entre as forças árabes e israelenses durante a Guerra da Independência, eles não tiveram outra alternativa a não ser evacuar de sua casa e migrar para a Inglaterra. Uma vez estabelecido no centro de Londres, Derek começou a pregar na esquina do Orador, no Parque Ryde, muitas vezes acompanhado por Lydia e alguma das meninas. Com o passar do tempo, os ouvintes começaram a ser convidados a continuar os estudos na casa de Derek Prince, e uma nova igreja nasceu. Isso continuou até 1956, quando ele e sua família responderam ao chamado de Deus e se mudaram para o Quênia como missionários em janeiro de 1957. Nos anos seguintes, Derek e Lydia viram muitos frutos do seu trabalho enquanto ministravam ao povo local, incluindo uma menina que foi ressuscitada dos mortos através da oração. Em 1962, o casal adotou uma criança quênia órfã e estava de licença no Canadá. Lydia, 25 anos mais velha do que Derek, estava com seus 70 e poucos anos e ansiava por se estabelecer perto de amigos e outros crentes. Estimulado por essa necessidade, Derek aceitou um convite para se tornar um professor da Bíblia em uma igreja pentecostal em Minneapolis.
Derek e Lydia Price, antes do final da década, no entanto, a família acabou se mudando mais 3 vezes e foi para Seattle, Chicago e Fort Lauderdale, respectivamente. Os desenvolvimentos no ministério abriram novas oportunidades de trabalho, mas o casal permaneceu fiel ao chamado de Deus. Em 1968, o Ministério de Ensino de Derek tinha alcançado seu pico no emergente movimento carismático. Ele viajava extensivamente, pregando a palavra com poder e autoridade. Em 5 de outubro de 1975, Lydia Price faleceu pacificamente aos 85 anos, cercada pela família. Ela é a autora de O Encontro em Jerusalém, que foi publicado pouco antes de sua morte no mesmo ano. Em 1978, Derek se casou com a sua segunda esposa, Ruth Becker, uma mãe solteira americana de 3 filhos adotivos. Eles se conheceram em Jerusalém enquanto Derek visitava Israel com amigos. Juntos, uma nova fase do ministério surgiu com o lançamento de um programa diário de rádio intitulado Hoje com Derek Price, originalmente transmitido em 8 estações de rádio. O público cresceu rapidamente e o legado do ministério se solidificou. Hoje, essas gravações já estão presentes em todo o mundo e disponíveis em vários idiomas. Detalhes da história de amor de Derek e Ruth estão documentados no livro Deus Forma Casais, escrito pelo casal e publicado pela primeira vez em 1986. Ruth faleceu em Jerusalém em 29 de dezembro de 1998, após uma doença que durou pouco tempo e que nunca foi diagnosticada adequadamente. Ela tinha 68 anos e havia ministrado fielmente ao lado de Derek por mais de 2 décadas. Tomado pela dor, um poço de amargura começou a aparecer no coração de Derek. Sentindo uma força impura que acabaria por distanciá-lo de Deus, ele fez uma declaração pública no funeral de Ruth que definiria seus anos restantes. Quando o caixão foi abaixado, Derek agradeceu a Deus por tudo que ele havia feito na vida de Ruth, afirmando sinceramente seu amor e confiança no seu Pai Celestial. Refletindo sobre esse fato, ele disse mais tarde: "Foi um momento significativo na minha vida. Eu sabia que nunca poderia seguir em frente se continuasse lamentando o que havia acontecido com Ruth. Eu sempre culparia a Deus e a porta da minha vida teria sido fechada. Confessar e me arrepender era a única maneira de poder continuar." Derek Price morreu de causa natural em 24 de setembro de 2003, aos 88 anos. Ele havia sofrido um período prolongado de declínio na sua saúde e faleceu enquanto dormia em sua casa em Jerusalém. Sepultado no Cemitério Internacional da Igreja Aliança em Jerusalém, a lápide de Derek diz: Derek Price, 1915-2003. Foi para casa. Um professor das Escrituras Sagradas, em verdade, em fé e em amor, os quais estão em Cristo Jesus para muitos. Deus é fiel. Professor da Bíblia, em 1944, enquanto trabalhava no depósito de suprimentos médico do exército Kiryat Motzink, Israel, o Senhor falou com Derek claramente: "Você foi chamado para ser um mestre das Escrituras, em verdade, em fé e em amor, os quais estão em Cristo Jesus para muitos." Para Derek, essa promessa parecia quase impossível de se alcançar, mas, com o tempo, se transformou em realidade, exatamente como Deus havia prometido em 1941. Será como um pequeno riacho. O riacho se tornará num rio. O rio se tornará num grande rio. O grande rio se tornará no mar. O mar se tornará num oceano poderoso e será através de ti. Mas a maneira como isso vai acontecer, você ainda não deve, não pode e não vai saber. Até hoje, o nome de Derek Price continua a ser sinônimo de teologia sólida e de ensino claro, mas sistemático da palavra de Deus. Sua fé inabalável e devoção ao estudo das Escrituras o transformaram em um dos mais respeitados e admirados professores bíblicos de seu tempo. Derek é autor de mais de 100 livros e de um tesouro inestimável de recursos de ensino bíblico que imortalizaram o trabalho e a paixão de sua vida. Traduzidos para mais de 100 idiomas, eles continuam sendo uma fonte de inspiração e estudo para milhões de cristãos em todo o mundo. Um ano antes da morte de Derek, em 2003, um entrevistador do jornal de Jerusalém perguntou-lhe qual era a maior necessidade da igreja hoje. Professores da Bíblia, respondeu Derek, professores bíblicos sérios. Recordando a conversa, o jornalista escreveu em 2006, de fato, houve poucos como ele. Em maio de 1971, Derek abriu oficialmente um escritório em Fort Lauderdale, Flórida, para publicar e distribuir seus ensinamentos. Originalmente conhecido como Publicações
Derek Price. As operações gradualmente se expandiram e em dezembro de 1990 foi renomeado para Ministério Derek Price. Hoje, Ministérios Derek Price tem escritórios em mais de 45 países ao redor do mundo todo, incluindo Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Rússia, África do Sul, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. O ministério continua firmemente comprometido com a obtenção de recursos para espiritualmente famintos e fazê-lo defender a visão que Derek compartilhou em julho de 2002. É meu desejo, e creio que é também o desejo do Senhor, que este ministério siga em frente, que aquilo que Deus começou através de mim há mais de 70 anos continue até que Jesus retorne.